Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar com vocês, amados irmãos, uma palavra do Senhor que se encontra no livro na Epístola de Romanos, capítulo 8, versículo 39. Então eu gostaria que, se você tivesse com a Bíblia na mão, ou então com o seu celular, que esse celular contém Bíblia, você possa abrir a Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 29. Nós vamos fazer a leitura do texto, onde faremos a meditação da palavra do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 8, capítulo 8, versículo 39. Assim diz a palavra do Senhor: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gostaria que vocês memorizassem bem essa palavra, esse vocábulo e toda essa palavra, essa frase que se encontra quando diz o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o texto que nós vamos meditar e espero que vocês aí que estão me ouvindo sejam abençoados, o quanto eu fui abençoado quando eu estava estudando sobre o amor de Deus. O amor de Deus em Cristo Jesus nas nossas vidas. Então, por isso que o tema que nós vamos meditar é o amor de Deus para conosco está em Cristo Jesus. Vou repetir o tema para que vocês possam gravar. O amor de Deus para conosco está em Cristo Jesus. Amados irmãos, um grande teólogo chamado Pink, no seu livro, ele diz o seguinte: Deus empregou uma maneira maravilhosa de manifestar o seu amor. Para demonstrar o seu poder, ele cria o mundo. Para mostrar a sua sabedoria, ele o coloca num sistema e numa forma que revela a sua imensidão. Para manifestar a grandeza e a glória do seu nome, ele faz o céu e coloca nele anjos e arcanjos, principados e potestades. E para manifestar o seu amor, o que ele não fará? Deus empregou uma grande, maravilhosa maneira de manifestá-lo em Cristo. E a forma como ele fez para manifestá-lo em Cristo foi o quê? Com sua pessoa, Jesus Cristo, com seu sangue, sua morte e sua ressurreição. Então essas são as palavras de um grande teólogo, Pinco. Eu gostaria de passar para vocês porque isto mostra o amor tão grande que Deus tem para com as nossas vidas. Amados irmãos, como vocês sabem, que embora leiamos sobre o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós acabamos de ler no seu texto, no texto de Romanos capítulo 8, versículo 39, quando ele fala, vou repetir para essa leitura, para que possamos memorizar esse texto, ele diz o seguinte: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. As Escrituras, amados irmãos, as Escrituras sagradas não sabem nada de um amor de Deus fora de Cristo.
O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Salmo 145, versículo 9. De forma que ele dá comida aos corvos. Ele é bondoso para com o ingrato e maus. Ele é bondoso para os ingratos e maus, amados irmãos. Lucas, capítulo 6, versículo 35. E a sua providência ministra ao justo e aos injustos também. As providências de Deus, ele ministra a essas pessoas quando eles são justos e aos injustos. Mateus 5, 45. No entanto, o seu amor é reservado para os seus eleitos. Olha, preste bem atenção. O seu amor é reservado para os seus eleitos. Isso é estabelecido pelas suas características, pois os atributos do seu amor, são idênticos a ele mesmo. É assim necessariamente, pois Deus é o quê? Amor. Deus é amor. Amados irmãos, nada é mais absurdo do que imaginar que alguém amado por Deus possa perecer eternamente ou possa experimentar sua vingança eterna. Visto que o amor de Deus está em quem? Em Cristo Jesus. Jesus Cristo foi quem nos salvou. Jesus Cristo foi quem foi à cruz. Jesus Cristo se fez pecado e foi ao madeiro, e lá ele o quê? Derramou seu sangue precioso para nos tirar das trevas e nos colocar na verdadeira luz. Não foi atraído, Jesus Cristo não foi atraído por nada contido em vasos, caixas, recipientes. Ou recipientes, amados irmãos. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Ele amou até o fim. João 13, 1. O principal propósito, amados irmãos, de Deus é recomendar o amor de Deus em Cristo, pois ele é o único canal através do qual o amor flui. É o único canal onde o amor flui. O filho não induziu o pai a amar o seu povo. Ao contrário, foi o amor do pai que o impeliu a dar o seu filho pelo seu povo. Porque o seu povo é pecador e continua pecando, continua desobediente. Portanto, examinamos mais cuidadosamente algumas das obras do amor de Deus para conosco, e o tema que iremos meditar, como já falei para vocês, vou repetir, é o amor de Deus para conosco está em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus. E quais são essas obras que nós cuidadosamente precisamos entender? Quais são essas obras cujo amor de Deus para conosco está em Cristo Jesus? A primeira obra, meus amados irmãos, a primeira obra que nós podemos ver, a primeira diz o seguinte, amados irmãos: a obra do amor de Deus em nós, sabe qual foi uma delas? A eleição. A obra do amor de Deus em nós é a eleição. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, ele diz, prestem bem atenção, essas palavras que muitos de vocês já leram e já conhecem. Diz o quê? Mas nós devemos sempre dar graça a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade.
Essas são as palavras do apóstolo Paulo. Então a eleição é verdadeira. Ninguém diga que não existe a eleição. Porque é verdadeira, está na palavra de Deus. Amados irmãos, há uma conexão infalível entre o amor de Deus e a sua seleção daqueles que seriam salvos. Que a eleição é a consequência do amor, é evidente. Também se encontra, sabe aonde, meus amados irmãos? Lá em Deuteronômio 7:7. Observe, vejamos, Deuteronômio 7:7. Ele diz o seguinte: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, de forma alguma. Assim também, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Cristo, de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 5. Amados irmãos, a segunda obra do amor de Deus em nós é o que? A redenção. É a redenção. Vejamos lá em 1 João capítulo 4, versículo 10. Se você tiver com a Bíblia, se der tempo, por favor, abra a sua Bíblia. No 1 João capítulo 4, versículo 10, ele diz: nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho com propiciação pelos nossos pecados. Amados irmãos, se a gente fizer uma pequena tradução do que o exegese simples do que ele quer dizer, o que é que ele quis dizer com essa frase, ele diz o seguinte: vimos o quê? Que por causa do seu soberano amor, Deus fez provisão para Cristo da satisfação pelos pecados deles, embora antes da sua conversão, ele tenha estado irado, quem? Deus, com eles com respeito à sua lei violada. Já lá em Romanos capítulo 8, versículo 32, diz o seguinte, amados irmãos: aquele que não poupou, olha só, aquele que não poupou ao seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então, amados irmãos, outra prova clara que seu filho não foi entregue à cruz por toda a humanidade. Ele não foi entregue por toda a humanidade. Podemos chegar à seguinte conclusão, que Deus, e ninguém pode negar disso, ele foi entregue para dar para aqueles o quê? Que foram eleitos, escolhidos por Deus. Pois ele não lhe dá nem, olha só, ele não dá àqueles que não é escolhido, não lhe dá nem o Espírito Santo, nem uma nova natureza, nem o arrependimento e a fé. É dado àqueles que são eleitos. A terceira obra do amor de Deus, amados irmãos, em nós, é o chamado eficaz. Veja só o chamado eficaz. Do Salvador entronizado, olha só, a própria palavra de Deus já relata o fato e a verdadeira palavra que Deus fala para conosco. Do Salvador entronizado, o Pai envia o Espírito Santo. Olha o que é que diz lá em Atos capítulo 2, versículo 33.
exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo, prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Então, do Salvador entronizado, o Pai envia o Espírito Santo, tendo amado os seus eleitos, com amor eterno. Eles os atrai com benignidade, como diz lá em Jeremias capítulo 31, versículo 3. Ele os vivifica, amados irmãos, para uma vida nova. Ele os chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Faz deles os seus filhos. Por isso que ele é um chamado eficaz. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados o quê? Filho de Deus. Está lá em 1 João capítulo 3, versículo 1. Se a filiação não brota do amor de Deus, qual o propósito dessa palavra, dessas palavras que nós acabamos de ouvir? Me diga, analise, ouçam e medite nessas palavras que até agora, amados irmãos, nós conversamos e passamos, e Deus falou ao nosso coração isso. Ora, se a filiação não brota do amor de Deus, qual é o propósito dessas palavras? Agora, esse amor de Deus em quem? Em Jesus Cristo. A última obra, para que nós possamos meditar e terminar, é o que, amados irmãos? A última obra. A obra do amor de Deus em nós é uma cura para os caminhos tortuosos. Às vezes o nosso caminho são tortuosos demais, são muito duvidosos. Mas a própria palavra de Deus, ela nos mostra isso. A obra de Deus em nós é uma cura para os caminhos tortuosos. A palavra de Deus se encontra, sabe aonde, amados irmãos? Em Oséias capítulo 4. A palavra de Deus em Oséias capítulo 4, a palavra fala claramente. E diz o quê? Eu curarei a infidelidade deles e o amarei de todo o coração, sem relutância nem hesitação. As muitas águas, isso que eu falei agora, está lá em Oséias capítulo 14, versículo 4. Em Cantares capítulo 8, 7, diz o seguinte: as muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo, amados irmãos. Cantares 8, 7. Para Pink, tal é o amor de Deus para o seu povo, invencível e inapagável. Não há possibilidade de que ele termine, mas também não pode ser extinto pelas águas escuras dos caminhos tortuosos, nem apagado pelas enchentes da incredulidade. O amor de Deus é muito grande para conosco em Cristo Jesus. É um amor incondicional. E para concluir, amados irmãos, gostaria de uma pequena conclusão para nos terminar essa mensagem. O que é que nós podemos concluir com tudo isso, amados irmãos, depois de ouvir todas essas obras, essas 4 obras importantes na nossa vida? O que é que nós podemos concluir? Primeira coisa que nós podemos concluir é: permita que o amor de Deus envolva a sua mente e a minha mente e a nossa mente nos nossos corações todos os dias. Através de quê? Onde é que nós vamos envolver a nossa mente
o amor de Deus através de quê? Das meditações sobre Ele, para que as afeições do seu coração sejam atraídas para Ele. Quando deprimido, amados irmãos, ou em sérios aspectos, suplique o seu amor na oração, seguro de que esse amor não negará nada de bom para você. Faça do maravilhoso amor de Deus o incentivo para a sua obediência a Ele. Amados irmãos, a gratidão não requer nada menos do que isso. Meus amados irmãos, Deus é amor. Deus nos ama. Mas Deus nos ama em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a cada um, todos aqueles que estão me ouvindo. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus, a sua palavra, porque essa palavra ela falou diretamente no meu coração e eu creio que ele está falando diretamente no seu coração. Vamos orar. Ore comigo, amados irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque tu falasse conosco, Pai. Ó Pai, nos ensina, Senhor, a meditar na tua palavra, Senhor. Nos ensina, Senhor, a te buscar mais através das tuas escrituras. Ó Pai, nos ensina, Senhor, cada vez mais meditar nas tuas escrituras, Pai. Como também, Senhor, na oração. E diante deste amor tão grande que tu tem por nós, queremos te pedir, Senhor. Queremos te clamar que tu continues, Senhor, conosco em todos os momentos das nossas vidas, Pai. Queremos te clamar também, Senhor, por esse momento que nós estamos passando, Senhor. Tu sabes, tu conheces, porque tu estás no controle de tudo, que é esse Covid-19. Nos ajuda, Senhor. Nos dá a tua paz, porque eu creio, Senhor, basta uma palavra tua, que todos esses vírus, coronavírus, Senhor, ele sumirá deste mundo. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa cada filho teu. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Abençoa o teu povo. Cuida, Senhor, de cada um de nós. É assim, Pai, que nós te oramos e te agradecemos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.